Você conhece essa frase? Lingo, lingo! Sincherá! Você se emocionou também? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Curte aí. Teoria da inspiração especial do período aí de quarentena, isolamento social, um cenário diferente, mas aqui para falar sobre vídeos, filmes, teologia, mensagens da teoria da inspiração que todo mundo gosta. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, e antes de começar a falar sobre o filme da vez, o comentário do dia, eu quero convidar você a curtir o canal, como a gente sempre pede para você. Peço que você nos ajude, compartilhe esse vídeo, compartilhe com os amigos, nos grupos de WhatsApp, compartilhe com os grupos do qual você faz parte. Nos ajuda aí, divulga esse canal que é feito com tanto carinho, com seriedade, para levar uma boa mensagem. No mundo que tem tanta mensagem ruim, vamos levar mensagens boas? É isso aí, eu conto com você. E o vídeo de hoje é sobre um filme que está aí na Netflix, bombando, muita gente assistindo, muita gente se emocionando. Você chorou? Eu confesso que eu chorei também. Filme que mexe com as nossas emoções, e eu quero debater aqui e falar sobre algumas perspectivas que eu vi aqui sobre teoria da inspiração nesse filme. Olha, tem 3 coisas que me chamaram muita atenção nesse filme, eu quero comentar com você hoje. De que filme eu tô falando? Milagre na Cela 7. Kulakları kibili, deli kulakları kibili. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baban seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme. Dur babaannem kıza. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onun dilinden bir tek ben anlarım. İbret alem için bunu dar ağacında boyayacağım. O filme Milagre na Cela 7 conta a história de personagem chamado Memo, uma pessoa que tem alguma limitação, e logo de cara você percebe isso. Ele tem uma filha que é a Ova, e imediatamente você é introduzido a esses personagens, imediatamente você simpatiza com eles pela forma singela, ingênua, pura do Memo, pela simplicidade e também ingenuidade e amor puro de uma criança para com seu pai. O ambiente onde eles estão inseridos, que o filme é feito, é um filme turco, então é um ambiente ali daquela cultura. E a história então começa a desenrolar quando a gente tem o Memo, uma situação que acontece e um local onde ele vai parar, que é uma prisão, e ali tudo vai desenvolver a história. Bem, aqui eu contei só uma parte do filme, que é o enredo dele, mas a partir de agora eu quero informar para você que esse vídeo tem spoilers. Se você ainda não assistiu o filme, vai lá, assiste, volta aqui pra gente poder comentar, ou se você quiser comentar, quiser assistir com spoilers mesmo, vamos em frente. O filme então conta a história do Memo, que ele vai passar por uma situação, um problema acontece, ele vai parar numa prisão, e a trama gira em torno dessa situação, aonde nós acompanhamos todos os desdobramentos de uma acusação que ele recebeu e as consequências disso, nessa separação entre pai e filha, os desdobramentos a partir disso aí. O filme é emocionante, é um filme que eu indico para você assistir em família, é um filme que mexe com as emoções da gente, as relações de pai e filho, e mexe com muita coisa. E a pergunta é, por que esse filme causa tanto impacto na gente? É um filme que é até simples na sua história, é um filme que você percebe que é um filme também simples de orçamento, uma história simples, mas por que ele mexe tanto com a gente? Por que ele causa tantas emoções e tantas lágrimas, né? E eu quero pelo menos aqui argumentar algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas,
que eu vejo que me chama a atenção é a beleza da ingenuidade. Se tem uma coisa que chama a atenção no Memo e na Ova, é a questão da ingenuidade deles, no sentido assim de que é uma ingenuidade sincera. E quando a gente se depara com pessoas de fato ingênuas, simples, puras, aquilo tem um poder de nos cativar. Isso é automático em nós. Eu falo que Deus colocou isso ontologicamente em nós, porque é aquela coisa de percebermos uma questão de quanto que a ingenuidade é bela. E quando a gente percebe uma pessoa como o Memo, ingênuo, inocente da acusação que foi feita sobre ele, porque ele é acusado em determinado momento do filme de ter assassinado uma criança. E ele sofre, ele é agredido, ele é colocado como culpado, ele é atingido pelas consequências de uma acusação que foi feita sobre ele. E o que acontece é que, à medida que a gente vê um inocente sendo espancado, o inocente sofrendo, o inocente indo parar no lugar que é o lugar que ele não deveria estar, porque ele não tem culpa por causa daquilo ali, aquilo mexe com as nossas emoções e mexe com o nosso instinto de justiça, senso de justiça, e isso nos causa uma certa perspectiva de envolvimento com o filme, de envolvimento com aquele personagem. E aí eu tenho uma primeira teoria da inspiração, que é a questão do quanto que a ingenuidade é algo que nos chama a atenção, porque ela sempre, isso na minha perspectiva, Deus colocou isso em nós, para que ela sempre aponte para a beleza da obra de Cristo. A beleza de Cristo é o inocente que vem em nosso lugar, que sofre em nosso lugar, é humilhado em nosso lugar, e ele de maneira pura, inocente, a gente vê que esse filme aponta para Jesus nessa perspectiva de mostrar a beleza da ingenuidade, da pureza, e o inocente sendo condenado por aquilo que ele não é culpado. Isso é uma coisa que mexe com o nosso coração. Uma outra coisa que me chama a atenção, que eu vejo como uma perspectiva do filme, é a questão do discipulado. Porque o Memo, ele vai parar numa prisão e a cela número 7 é uma cela onde você percebe que estão ali presos, que são presos perigosos. À medida que o Memo convive ali, a inocência, a pureza, o jeito do Memo é tão diferenciado que ele influencia aquele lugar que é o pior lugar. Ou seja, o meu argumento com você e olhando para essa história é que é mentira essa perspectiva de que alguém não consegue deixar de se corromper, que se ele estiver num ambiente impuro, ele vai ficar impuro. Esse filme me faz relembrar uma perspectiva de que aquele que tem o seu coração de fato se mantém na busca de uma pureza verdadeira, aonde ele chega ele vai influenciar e ele não vai ser influenciado. É interessante que mesmo de maneira involuntária, porque aquilo faz parte da essência do Memo, quando ele chega lá na prisão, ele influencia e não é influenciado. Ele não fica pior. Na verdade, os presos que estão lá é que ficam melhores a partir da presença do Memo. E aqui eu vejo uma perspectiva de discipulado e da perspectiva do discipulado cristão. Quando nós temos essa perspectiva de aonde a gente vai, a gente impacta e somos agentes de transformação, sendo que aonde a gente chega, seja no melhor ambiente ou no pior ambiente, a gente transforma. Eu afirmo, uma pessoa que tem uma perspectiva de reino, uma visão transformada, uma mente transformada, e aonde ele chega, seja qual o ambiente for, ele vai transformar. E o filme Milagre na Cela 7 me fez lembrar que independe do lugar aonde eu chego com a luz do Evangelho em mim, com a pureza do Evangelho em mim e essa vida diferente, eu impacto e eu atuo naquele lugar. Inclusive tem um personagem lá que é o Asqueroso. Lembra Asqueroso, né? Asqueroso do He-Man. O Asqueroso é o chefe da cela e quando o Memo chega, ele é o que olha para ele, mas rejeita, lidera um ataque de agressão a ele, rejeita ele. E no final, o Asqueroso, que me lembra muito até o discípulo Pedro, diz que me lembra muito discipulado o Memo dentro da cela 7, porque os presos todos são impactados, mas o Asqueroso, que era o líder, ele no final do filme está até mais sensibilizado e ele acaba com isso recebendo a visita dos filhos. E ele muda, você vê que a perspectiva dele, ele até fala numa frase que ele não ia mais agredir, porque ele foi influenciado. E a terceira perspectiva do que eu vejo no Milagre da Cela 7 é a perspectiva da substituição. No final do filme tem uma cena de que alguém precisa morrer, porque há uma sentença de morte dada e alguém precisa morrer. E o Memo está destinado para a forca, né? E a cena é muito forte, porque ele está sendo destinado à forca e todo mundo tem um carinho por ele, não quer que ele seja enforcado. A gente chora na hora que mostra a cena do enforcamento.
só que ele foi substituído. Alguém substitui ele para que ele não morra. E essa me lembra a teologia da substituição. Para que eu não morresse, alguém precisou morrer no meu lugar. E isso me lembra diretamente Jesus na substituição que ele faz, assumindo o meu lugar e morrendo a minha morte. E essas são as 3 lembranças que o filme Milagre na Cela 7 fez comigo. Chorei muito, emocionei muito, gostei muito do filme, indico esse filme. E esse é o meu comentário de teoria da inspiração para você. Se você viu algumas outras coisas, comenta aí, vê se você também concorda com o que eu falei. Comenta, dá o like e ajuda a compartilhar esse vídeo. Porque esse é o Teoria da Inspiração de hoje. No período de quarentena, a gente precisa de coisas boas na nossa mente. E como diria Tony Stark, eu amo vocês, 3000. E Lingo! Respondi. Tchau!